Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo da revista Saúde, da Editora Abril, direto do prédio da Editora Abril. E a gente está com um tema que é, vamos dizer, importantíssimo, tanto mais hoje, porque daqui a 2 dias vai ser o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E o tema, portanto, é câncer de pulmão, cigarro e outros fatores de risco. A gente vai falar de cigarro, mas tem que falar de outras coisas também aqui, né? Bom, gente, não sou eu que vou falar desses assuntos. Quem vai conversar comigo aqui é o Dr. Jefferson Luiz Gross. Ele é diretor do Núcleo de Pulmão e Tórax do AC Camargo Cancer Center. Dr. Jefferson, super obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu? Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Legal. Gente, vocês fazem parte dessa transmissão, vocês são os protagonistas aqui, inclusive. Eu estou com o celular, vocês mandem perguntas para cá, eu repasso para o doutor e aí a gente vai conversando ao longo desse tempo. A ideia é a gente fazer um diálogo bem bacana aqui sobre esse tema para vocês resolverem as dúvidas de vocês. Bom, antes disso, antes da transmissão, a gente já anunciou essa live e vieram algumas perguntas muito interessantes, mas eu vou começar por uma bem abrangente, que eu acho que é muito interessante, né, doutor? Dizendo o seguinte, cigarro ainda é o grande causador de câncer de pulmão? Esse é o cenário de hoje ainda? Sem dúvida. O cigarro é o grande vilão ainda. Eu costumo falar sobre o tabagismo, o consumo de tabaco. E o cigarro é a principal forma de consumo de tabaco, que é mais fácil, né? Você compra o cigarro, já está pronto, o fumante só precisa fumar, não precisa preparar nada. Mas é importante lembrar que não é só o cigarro, qualquer forma de consumo de tabaco está relacionado com o risco aumentado de câncer de pulmão. Mas o cigarro ainda é o grande vilão da história, sem dúvida. Perfeito, doutor. E o que está por trás do cigarro ou dessas outras formas que acaba causando tanto dano ao pulmão, doutor? Na combustão do tabaco, e principalmente quando isso acontece no cigarro, são liberadas milhares de substâncias tóxicas que causam várias doenças para o pulmão, além de câncer, para o pulmão, para as artérias, para o sistema circulatório, para o cérebro, para o coração. Especificamente, existem algumas substâncias que são cancerígenas. E essas substâncias inaladas, elas vão atuar diretamente no pulmão. Perfeito. E aí vão aumentar o risco de se desenvolver um câncer de pulmão. Legal, doutor. Bom, a Graziela Garcia, ela faz uma pergunta aqui muito nessa linha do que a gente falou, que não é só o cigarro, embora ele seja o protagonista aí. Ela pergunta de cigarros de palha. Eles podem causar câncer de pulmão? Sim. Qualquer forma de consumo de tabaco é prejudicial. Esse é um aspecto importante também, que não existe nenhuma forma segura de consumo de tabaco. Perfeito. Então, cigarro de palha, charuto, cachimbo, rapé, cheirar tabaco, o narguilé é algo importante também, que veio para a nossa cultura ocidental com a fama de que era uma forma segura de consumo de tabaco, e absolutamente não é. Então, qualquer forma de consumo de tabaco é prejudicial e está associado a um maior risco de câncer, principalmente câncer de pulmão, né? Nós falamos de tabagismo, de cigarro e câncer de pulmão, mas a Organização Mundial de Saúde reconhece hoje pelo menos 20 tipos diferentes de câncer causados diretamente pelo tabaco. Olha. Então, isoladamente, o tabaco é o principal fator de risco para câncer de maneira geral. Cerca de 1/3 de todos os cânceres estão associados com o tabaco. E câncer de pulmão, 80% a 90%. Claro. E olha que a gente está na oncologia, né? O tema é oncologia aqui hoje, mas a gente pode ir para outras doenças ainda, se quiser. Sim. Legal, doutor. O senhor tocou num ponto que eu queria só abrir esse anexo. O senhor falou, as pessoas às vezes acham que o problema é a combustão. Mas quer dizer que às vezes mesmo o tabaco inalado pode ser, aquele que não queima também pode ser um problema? Sim. As principais substâncias nocivas, elas vêm da combustão do tabaco. Perfeito. Né? Mas mesmo o tabaco não aspirando a fumaça do cigarro, isso também pode aumentar o risco de câncer. Legal. Doutor, ainda nessa linha tem muita gente que recorre ao cigarro light, né? Sim. Por ser light dá essa impressão de que seria menos nocivo. É por aí, não é por aí? Não. Isso é um dado importante. Não existe nenhuma forma segura de consumo de tabaco. Então, o cigarro light, comprovadamente, ele não diminui o risco, não evita o risco de câncer de pulmão. É uma forma de consumo de tabaco, então aumenta o risco de câncer de pulmão. Um aspecto importante também, porque com essa questão, com o cerco que vem se fechando em relação ao cigarro, né, foram aparecendo outras formas de consumo de tabaco com a denominação aí de que seriam formas seguras. O cigarro light é uma delas, o cigarro aromatizado, o narguilé.
E uma outra categoria que é mais polêmica, mas que também é importante se falar, é o cigarro eletrônico, né? Tá. Muito difundido, ele é uma forma de tratamento do tabagismo, era para ajudar o fumante a parar de fumar, mas ali você não está inalando diretamente o tabaco, mas está inalando diversas outras substâncias que a gente nem sabe exatamente o que é e que isso pode fazer mal. Então, existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que o uso de cigarro eletrônico não é uma forma eficiente de ajudar a pessoa a parar de fumar e pode fazer mal também. Perfeito. É importante a gente discutir isso porque isso tem sido mais veiculado, né, doutor, como uma forma, às vezes, de redução de dano, é meio uma discussão que se tem colocado. Mais ou menos nessa linha. Perfeito. Doutor, tem limite seguro? Quem fuma mais tem mais risco que quem fuma menos, mas quem fuma menos tem algum risquinho a mais? Como é que é isso? Não tem limite seguro. Quanto mais você fuma, quanto mais exposto você está ao tabaco, maior é o risco. Então, Perfeito. O fumante, quanto mais cigarros ele fuma, por exemplo, maior é o risco. Quem usa narguilé, quanto mais tempo ele usa, maior o risco. Não existe absolutamente nenhuma forma segura. Aqui é importante a gente exemplificar com o tabagismo passivo, por exemplo. Então, mesmo quem não fuma diretamente, mas você está exposto aos produtos do tabaco de quem fuma, ou a fumaça de quem estava fumando, ou mesmo a roupa, os móveis, de onde passou o fumante, essa pessoa também tem um risco maior de ter câncer de pulmão. Então você veja que não tem limite seguro de consumo, nem para ficar perto de alguém que fuma. Perfeito. Isso acho que envolve, inclusive, um controle do ponto de vista de família, de ambiente familiar, que imagino um desafio para o profissional de saúde também, né, doutor? Com certeza. Ambiente familiar e, felizmente, assim, algumas medidas foram tomadas para proteger o não fumante, né? Então hoje você tem leis que proíbem de fumar em locais fechados, então o fumante ele que tem que ir para fora. Legal. Né? E a gente está evoluindo, alguns países até adotando leis de se proibir mesmo em lugares abertos, em espaços públicos como parques, praças. Aqui em São Paulo já foi apresentado um projeto de lei na Câmara Municipal que não passou, mas a gente caminha para isso, provavelmente fechar cada vez mais o cerco contra o consumo de tabaco. A meta da Organização Mundial de Saúde é zerar o consumo de tabaco no mundo. Não é um desafio fácil, mas perfeitamente. Mas é a meta. Doutor, eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco mais isso, mas só não queria deixar de passar, por exemplo, Dagmar aqui, a Ana Lúcia, questionando um pouco essa coisa do tratamento, de como abandonar o cigarro, do desafio disso, né? Uhum. Você vê que, por exemplo, a Ana Lúcia mesmo disse que não consegue parar. Esse desafio ele é muito difícil ou hoje em dia a medicina já traz mais soluções para esse fumante que quer parar? Tá. As coisas melhoraram muito. Hoje tem diversas formas de tratamento para ajudar o fumante a parar de fumar. Mas não é fácil, como a Ana Lúcia falou, é muito difícil. O fumante que fala assim, eu fumo a hora que eu quiser, eu paro, isso na maioria das vezes, infelizmente, não é verdade. Né? E hoje nós temos vários recursos, desde adesivos de nicotina, tem medicamentos, comprimidos, spray nasal, terapia comportamental. Então a gama de tratamentos é muito ampla isso, e o tratamento é personalizado, então precisa ver o grau de dependência de cada um, como é que fuma, em que circunstância. Legal. Mas o que vale a pena é procurar um profissional. Tem vários serviços hoje que oferecem tratamento ao tabagismo para parar. Isso é importante, que quanto antes parar de fumar, melhor, em qualquer idade, em qualquer situação. Então, às vezes a pessoa teve um câncer de pulmão, fala assim, agora já tive câncer, eu vou continuar fumando. Não. Quem está com câncer de pulmão continua fumando, responde pior ao tratamento, e sem contar os outros agravos à saúde que o tabaco pode trazer. Então, qualquer idade, qualquer situação, em qualquer contexto, parar de fumar é o ideal. Não é fácil, mas tem que ser persistente, ter determinação e procurar ajuda, porque parar sozinho não é fácil. Exato. O Dr. Jefferson tocou num ponto aqui, gente, que eu acho que é muito importante a gente só pontuar, que é nessas horas buscar ajuda, primeiro que não é nenhuma vergonha, e segundo que pode ajudar muito. Não é que não vai ter muita solução. Tem, ele acabou de citar alguns exemplos de como a medicina, os profissionais de saúde podem interferir positivamente se você quer abandonar o cigarro. Então, você não está sozinho nessa,
pode procurar ajuda. Bom, doutor, o senhor estava falando também antes da legislação, só não queria deixar isso de lado, inclusive porque a Carmela, é uma leitora aqui nossa, ela ficou surpresa, foi para a Itália, ficou surpresa de quantas pessoas fumam lá, segundo ela, e quis perguntar se no Brasil tem uma maior prevalência de pessoas com câncer de pulmão, maior ou menor, por causa disso. E aí a gente aproveita e pega esse gancho de novo que você falou, de se no Brasil a gente está bem coberto hoje, do ponto de vista de legislação, de atendimento para combate do cigarro. Sim. Essa é uma questão importante, né? Quando nós vemos dados brasileiros da década de 70, 80, cerca de 40% da população adulta era fumante. Olha. Muita gente, quase a metade. Ao longo dessas últimas décadas, a gente está vendo esse número cair cada vez mais. Atualmente, pouco mais de 10% da população adulta é fumante. Então, reduziu bastante a prevalência de fumantes no nosso país. E felizmente, isso aconteceu também em vários países do primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá. Os europeus fumam ainda bastante, mas a prevalência, a quantidade de fumantes vem reduzindo ao longo das últimas décadas. Isso graças à grande cruzada mundial contra o tabaco. A principal causa de morte evitável no mundo todo hoje é o tabaco. Nós estamos falando de câncer. Perfeito. Mas o tabaco, o consumo de tabaco está associado a maior risco de morte por doenças cardiovasculares, infarto, derrame, que é a principal causa de morte no mundo inteiro. Então, se a gente pegar doença cardiovascular e câncer, né, o tabaco está diretamente envolvido nas duas, é a principal causa de morte. Não é só de morte, mas a incapacidade, o sofrimento que isso também traz, né? Então, esse é um dado importante. O Brasil é um exemplo de ter tomado medidas contrárias ao tabagismo e isso ter um resultado direto, mostrando que quando você tem vontade política para fazer bons projetos, as coisas acontecem e se tem resultados. Nos Estados Unidos, que essas medidas começaram a ser tomadas até antes do que no Brasil, a prevalência de fumantes caiu bastante e lá já se está vendo uma queda na mortalidade por câncer de pulmão, principalmente entre os homens. Aí um outro aspecto importante. Os homens ainda fumam mais do que as mulheres, mas a quantidade de ex-fumantes homens é maior do que ex-fumantes mulheres. Então a mulher tem uma dificuldade um pouco maior de deixar o tabagismo. Talvez porque a dependência seja um pouco maior, mas é um sinal de alerta também, como a pergunta que foi feita de uma mulher. Perfeito. Que para a mulher parece que é um pouquinho mais difícil parar de fumar, mas não é para desanimar, é para insistir, procurar ajuda. Não pode tem largar, que parar, né? Não pode abandonar essa ideia, não pode largar também essas políticas, a gente tem que ficar em cima mesmo. Tem que ser persistente, porque às vezes a primeira vez que tratou, a primeira forma de tratamento não deu certo, isso acontece com muita frequência, trata, para de fumar, 6 meses depois volta. Entendi. Tem que fazer de novo e procurar e ser persistente até parar. Perfeito. Você vê que a Solange Hackel fez até um depoimento que fumou por 33 anos, conseguiu largar, segundo ela, com muita oração, muita fé, força de vontade, persistência. Ela está fazendo aqui um recado e depois falando para visitar os hospitais justamente para melhorar um pouco a situação. Recado dado, Solange. Bom recado, aliás, acho aí para o pessoal. Doutor, antes da gente puxar um pouco para os outros fatores de risco, o senhor tocou num ponto que eu acho que é muito bacana, né? Quando a gente fala de fumo passivo, a gente imagina aquela pessoa ali fumando ao seu lado e você está inalando essa fumaça. Mas, pelo visto, está também em discussão um tal de fumo de terceira mão, é isso? Sim. Esse é um conceito mais novo, né? Tá. Que está na linha do tabagismo passivo. Então, quando você fala de tabagismo passivo, você imagina que o fumante passivo é aquela pessoa que está inalando diretamente a fumaça que está vindo da combustão do cigarro ou do outro produto do tabaco, né? Mas não é só isso, né? Mais recentemente, alguns estudos têm demonstrado que aquelas pessoas que tocam objetos onde o fumante tocou, os móveis, a cortina, o tapete, enfim, objetos da própria casa ou do próprio ambiente onde o fumante consumiu o tabaco, essas pessoas também têm produtos nocivos do tabaco no seu organismo. Perfeito. As crianças são que mais sofrem com isso. Olha então, só. Que é muito comum o fumante falar assim, olha, eu fumo, mas eu vou lá no quintal fumar e depois eu volto. Mas o conteúdo, os produtos do tabaco estão na roupa, no cabelo. É fácil da gente perceber o fumante, né? Porque você fica impregnado realmente o cheiro do tabaco, né? Perfeito. Bom, doutor,
Puxando então para um assunto que eu já antecipei aqui, a Maria Sansim fez uma pergunta aqui. Quem nunca fumou, leva uma vida sadia e tem câncer de pulmão? A Rosângela fez inclusive uma declaração que a prima dela também nunca fumou, está com câncer de pulmão. E aí, doutor, esses casos, como é que tá isso hoje em dia? Então, 80 a 90% dos casos são associados ao tabaco, né? E uma consideração que deve ser feita é que às vezes a pessoa que está com câncer nunca fumou, mas ela foi fumante passiva durante muito tempo. Perfeito. Então, esse tipo de câncer pode indiretamente estar associado ao tabaco também. Os outros fatores de risco para câncer de pulmão, eles existem, eles são responsáveis por pouco mais de 10% dos casos, ou seja, é exceção, mas existe. Então, a exposição ao amianto, ao asbesto, é um deles, né? O gás radônio, que é um gás que está no nosso ambiente, principalmente em áreas de construção, né? Isso não tem muito como se evitar. A poluição ambiental, isso é outro dado importante. A Organização Mundial de Saúde reconheceu a poluição ambiental como agente cancerígeno somente há 4 anos atrás. Então, quem vive em grandes cidades está exposto a esse risco. E a grande fonte de poluição ambiental nas grandes cidades é o automóvel. Então, é uma sociedade, nós vamos ter que repensar isso. Algumas doenças pulmonares, como enfisema, como tuberculose, elas podem predispor, aumentar um pouco o risco de câncer de pulmão também. A questão hereditária sempre é questionada também. O câncer de pulmão não é uma doença geneticamente herdada, né? Mas quem teve caso na família, isso significa que existe uma certa predisposição. Perfeito. Então, o cuidado que tem que ter nessas situações é jamais se expor ao fator de risco. Quem teve familiares com câncer de pulmão, mais do que os outros, deve ficar muito longe do tabaco. Perfeito. Aquela coisa não vai causar por si só, mas junto com um combo, exatamente, esse fator hereditário pode ser preponderante. Com certeza. Né? Legal, doutor. Tem hoje em dia muita discussão, inclusive a Anvisa tem vira e mexe proibido lotes ou mesmo produtos inteiros de alisantes capilares por causa da questão do formol. Né? O formol é uma coisa que preocupa também? Assim, não tem uma grande importância no desenvolvimento de câncer de pulmão, no risco de câncer de pulmão, mas ele pode levar a outras doenças pulmonares. Entendi. Bronquite, ele causa uma irritação no pulmão, porque você inala diretamente, ele vai causar uma inflamação no pulmão, mas com câncer não tem uma relação muito direta. Entendi. Faz mal, mas para o câncer especificamente não. Legal. O José Oliveira aqui, ele está falando de consumo de certos alimentos como embutidos, alimentação, exercício físico, esse lado também pode ajudar, doutor? Sim, essa é uma questão importante porque quando a gente fala de câncer de pulmão, nós acabamos falando só de tabaco, basicamente, né? Mas o que a gente deve procurar fazer é ter hábitos de vida saudáveis. Então, o primeiro deles, não fumar, né? Bebida de álcool também, de preferência não beber ou beber com muita moderação. E atividade física é fundamental, ela tem um efeito protetor para diferentes tipos de câncer, evitar a obesidade, que está associado à atividade física, e consumo de alimentos saudáveis, verduras, frutas, e a gente entra numa outra questão que são os agrotóxicos, mas em geral frutas e verduras têm um efeito protetor, e o consumo excessivo de carnes, não é que não pode comer carne nenhuma, mas o consumo excessivo, principalmente carne vermelha e embutidos também, estão associados a algum tipo de câncer. Não especificamente câncer de pulmão, mas câncer de estômago, câncer do intestino, são os que estão mais relacionados com as questões alimentares. Mas, perfeito, de maneira geral, isso faz parte de um hábito de vida saudável que te protege não só de câncer de pulmão, de outros tipos de câncer e outras doenças também. Legal. Doutora, tem uma pergunta sobre se a cannabis é cancerígena, se essa é uma questão mais polêmica. Essa é uma questão polêmica, né? Sempre que você fala de tabagismo, que a gente está falando do tabaco, então falar cannabis faz bem. Ela causa vários danos ao pulmão, né? Também pode aumentar o risco de câncer, mas várias outras doenças no pulmão. Então, não é uma forma segura de consumo. Você não está usando o tabaco, mas está usando uma outra substância que você está inalando também. Isso tem combustão, vai para dentro do seu pulmão. Perfeito. Então, seguramente uma inflamação no seu pulmão vai causar. Entendi. Que não é positivo. Que não é legal. Legal. Doutor,
puxando um pouco para a questão dos sintomas, né? Muita gente aqui perguntando de sintomas. A Rosângela até falou, né, que o pai dela sentia falta de ar, que às vezes cuspia um pouco de sangue. Esses são sintomas de câncer de pulmão? Quais são os sintomas clássicos, doutor? Em câncer de pulmão, você tem um grande problema que não existe um sintoma, não existe um conjunto de sintomas que sejam específicos ou que sejam característicos do câncer de pulmão. Então, como foi comentado, falta de ar, escarro, né, com secreção, sangramento no catarro, dor no tórax, chiado, falta de ar, são sintomas que são frequentemente observados em quem tem câncer de pulmão. O problema é que esses sintomas eles são comuns a outras doenças. Quem tem maior risco de câncer de pulmão é aquele indivíduo em torno dos 60 anos que fumou durante muito tempo. Então, seguramente ele tem enfisema, por exemplo, que causa o quê? Falta de ar, tosse, ou ele tem uma pneumonia, ele vai ter secreção, catarro, sangue no catarro. Então, não tem um sintoma que seja específico do câncer de pulmão. Infelizmente, quando você tem sintomas recorrentes do câncer de pulmão, ele já está em fases mais avançadas. Entendi. Essa é a grande dificuldade. Perfeito. Isso, inclusive, Luiz Henrique, responde aqui sua pergunta sobre o primeiro sintoma, né? Primeiro, os sintomas são bastante inespecíficos e depois, quando eles surgem, via de regra, o tumor avançou. Esse é um pouco o recado geral, Sim, né, doutor? Exatamente. Perfeito. Diante disso, como que você consegue detectar essa doença precocemente? Tem jeito? Sim, essa é uma questão bastante interessante. A maior chance de cura de um câncer de pulmão, isso vale para quase todos os cânceres, é o diagnóstico precoce. Você descobrir precocemente. Em geral, quanto mais precoce o câncer, os tratamentos são menos agressivos e as chances de cura são maiores, né? Isso vale para câncer de pulmão também. Nas fases iniciais precoces, o câncer de pulmão é absolutamente silencioso ou ele vai causar sintomas que confundem com outras doenças. Estou tossindo, mas porque sou fumante, tenho enfisema, estou com uma pneumonia, enfim, acaba confundindo. Então, a mensagem é assim, para quem tem alto risco para câncer de pulmão, que seria aquelas pessoas com mais de 55 anos de idade, grandes fumantes, e um detalhe importante também é o ex-fumante. Então, entre você parar de fumar até o seu risco de câncer de pulmão ser próximo ao de alguém que nunca fumou, isso demora cerca de 15 anos. Então, mesmo quem já parou de fumar, se foi um grande fumante, nesses primeiros 15 anos tem que ficar alerta. Então, nessas pessoas com essas características que conferem um alto risco para câncer de pulmão, a recomendação é que se faça uma tomografia para fazer um rastreamento, para fazer um mapeamento e eventualmente detectar precocemente um câncer. Então, aí também existem muitas particularidades que aí precisa conversar especificamente com o médico para cada caso específico, mas a mensagem é assim, para quem ainda está fumando ou para quem deixou de fumar há menos de 15 anos, tem que procurar orientação, porque para muitas dessas pessoas fazer uma tomografia do pulmão uma vez por ano pode significar fazer um diagnóstico precoce, um tratamento e reduzir significativamente o risco de morte por câncer de pulmão. Perfeito. Gente, só para quem entrou aqui no meio, a gente está aqui na transmissão ao vivo sobre câncer de pulmão, cigarro e outros fatores de risco com o Dr. Jefferson Luiz Gross, ele é cirurgião oncológico do AC Camargo Cancer Center. Então, para quem entrou aí, não fiquem perdidos, essa é a temática do momento. E a gente está falando de sintomas e exames agora para essa questão. Doutor, o senhor falou então da tomografia, mas eu imagino que pedir esse rastreamento para toda a população não seria uma coisa racional, né? Uhum. Então, como o senhor falou, é individualizar mesmo o que a gente tem que fazer, é cada um conversar com o seu médico, é por aí? Sim. É individualizado, existem regras gerais, mas tem que ser individualizado. Perfeito. Basicamente, o que você tem que fazer é estimar o risco de cada um ter câncer de pulmão e, em função disso, fazer a tomografia. Agora, uma outra mensagem importante aqui, que a principal forma de prevenir câncer de pulmão é deixar de fumar. Então, tem muita gente que fuma, faz a tomografia e não tem câncer, fica feliz, fala, olha, beleza, posso continuar fumando, que está tudo bem. Não é assim.
Se continua fumando, o seu risco aumenta de ter câncer, além das outras doenças causadas pelo tabaco. Perfeito. Nunca é tarde para parar. Nunca, em nenhum momento, em nenhuma situação. Legal, perfeito, doutor. Só uma questão, a Vivian falou que fumou 37 anos, parou há 10, mas ela tem DPOC. Né? DPOC é um fator de risco, ela diz que os pais delas, inclusive, tiveram câncer, não fala qual câncer, mas ela fala se ela tem uma probabilidade um pouco aumentada de câncer, o que ela deveria fazer? Sim, alguém que fumou 37 anos, ela já parou há 10 anos, está dentro exatamente dessa população que ainda tem um risco maior. Perfeito. Né? O fato de ter enfisema também, o DPOC é enfisema, é uma inflamação crônica no pulmão, Perfeito. que a grande maioria dos fumantes tem. Isso também aumenta um pouco o risco de se ter câncer de pulmão. As coisas estão associadas, na verdade. Então, cabe perfeitamente conversar com o médico, muito provavelmente ela seja uma pessoa que tem a indicação de fazer um rastreamento com tomografia. Legal. Doutor, a gente já tocou no assunto, mas só para reforçar, a Karina Mosena pergunta se tem alguma prevenção alimentar para o câncer. Eu vou até tomar um pouco a palavra aqui e antecipar que não vai ter um ou outro alimento específico que vai salvar ninguém. Acho que é importante a gente dizer isso. Isso aparece muito, principalmente em momentos de internet. Não caia nessas, não compartilhe, aliás. Mas, doutor, do ponto de vista de alimentação, se isso pode ajudar. Sim. Especificamente para o câncer de pulmão, não, porque a gente tem o grande vilão que é o tabaco, né? Mas seguramente hábitos alimentares saudáveis, eles têm um efeito protetor para câncer, de maneira geral. Não especificamente para câncer de pulmão, principalmente para câncer de estômago, do intestino, mas de maneira geral. Então, consumo de frutas e verduras tem um efeito protetor e baixo consumo ou evitar ou consumir com moderação aí carnes vermelhas, alimentos gordurosos, embutidos, como nós já falamos. Então, a alimentação é importante. Essa grande aumento na incidência de câncer que nós vemos não só no Brasil, mas no mundo todo, parte disso está associado ao nosso estilo de vida. E entre eles, a alimentação seguramente tem um papel importante. Doutor, a Daiane Moraes falou do esposo dela que está com metástase no pulmão. Eu não sei, provavelmente não é então um câncer de pulmão, mas eu só queria pegar esse gancho, porque a gente tem visto tumores de pulmão avançados que antes eram gravíssimos e que agora estão começando a ter uma esperança maior. Estou dizendo isso para a gente entrar um pouco no bloco de tratamento. O tratamento hoje, ele é muito melhor? Como que o senhor tem visto essas mudanças? Bom, primeiro, quando você tem um diagnóstico de uma metástase no pulmão, a metástase significa que esse é um foco secundário do câncer. Perfeito. Então, ele veio de algum outro local. Pode ser do próprio pulmão, mas ele não nasceu naquele ponto. Olha, você pode ter um câncer de pulmão que faz metástase para outro lugar do pulmão. É isso, exatamente. Então, a metástase pulmonar, em geral, é uma doença diferente do câncer que é primário do pulmão. A gente fala primário do pulmão para se referir ao câncer que se originou no próprio pulmão. A metástase para o pulmão ela pode vir de diferentes tipos de câncer. O pulmão é um dos órgãos para onde as metástases vão com muita frequência. Então, tumores do intestino, sarcomas, tumores de qualquer localização podem se implantar no pulmão e isso é uma metástase. E o tratamento é conforme o sítio de origem, da onde se originou aquele tumor, né? Em relação ao tratamento, entrando já nesse aspecto que você comentou, as coisas melhoraram bastante. Né? Eu estou há mais de 20 anos na oncologia e quando eu comecei câncer de pulmão, principalmente o câncer de pulmão avançado, que quando já se tem metástases, praticamente não se tinha nenhum tratamento efetivo, se olharmos 15, 20 anos atrás. As coisas melhoraram bastante, né? E as principais formas de tratamento do câncer de pulmão, que são a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia ou tratamento sistêmico, digamos assim, todas melhoraram bastante. Legal. Né? Cirurgia, hoje nós temos cirurgias menos invasivas, cirurgias que conseguem preservar mais pulmão, menos invasivas, feitas com vídeo, com robô. A radioterapia melhorou bastante, os recursos tecnológicos melhoraram, então nós temos hoje formas de radioterapia que permitem uma maior dose de radiação, maior eficiência do tratamento, menor toxicidade com a radioterapia. E o que mais avançou foi o tratamento sistêmico. A quimioterapia melhorou muito e mais recentemente a grande descoberta, o grande avanço
no tratamento do câncer de pulmão é a imunoterapia. Tá? Alguns tipos de câncer têm a imunoterapia como uma grande arma e o câncer de pulmão, principalmente, aparece como uma doença com boas respostas à imunoterapia, com resultados muito bons, com toxicidade menor. Então, o cenário melhorou bastante. Ainda é uma doença grave, ainda, né, causa grandes preocupações, mas as coisas melhoraram muito e a gente está num caminho que está melhorando cada vez mais. É uma ascendente, pelo com visto. certeza. Né? Legal. E aí, eu acho que isso é muito bacana também, né, gente? Porque às vezes a gente quer ir atrás, todo mundo acha que vai ter que tomar o remédio mais moderno, mas isso que o doutor falou de mesmo tratamentos, entre aspas, convencionais terem melhorado, é muito bacana para a nossa, né, a própria esperança mesmo, de como a gente vai lidar com isso. Às vezes não é a sobrevida que importa, mas é a qualidade de vida. Imagino que tem muita discussão aí para dizer, mas a questão é que melhorou tudo quase, né, doutor, Sim. nesse sentido. Legal. Doutor, desculpa voltar um pouquinho aqui, só porque a Bárbara Lima Brito, ela perguntou se tem profissões que são fatores de risco para câncer de pulmão. Tem alguma profissão que chama a atenção, doutor? A exposição ocupacional, né, que nós chamamos, ela está relacionada à exposição a esses fatores de risco. Perfeito. Então, quem trabalha com amianto, hoje também a gente caminha para tirar cada vez mais o amianto da nossa vida, né? Mas quem trabalha com amianto, quem trabalha em minas de amianto, tem risco maior, né? Hoje, um dos motivos de se proibir o tabagismo em ambientes fechados, que deu mais solidez a essa lei, foi a preocupação ocupacional. Porque você está fumando num restaurante e você fala assim, não, então quem não quer fumar fica lá fora e o fumante fica aqui dentro. Agora, o garçom, o maître, o cozinheiro, eles não têm opção, eles estão trabalhando. Né? Então, essa lei de proibir de fumar em ambientes fechados foi muito pensando nos profissionais que não têm opção de sair ou de não frequentar aquele ambiente. Então, algumas profissões têm, sim, algum risco maior. E aí é conversar com um profissional de saúde e ver que caminho tomar, né, doutor? Sim. Legal. Bom, gente, eu queria, se o senhor puder passar algum recado final aí também, doutor, sobre essa questão do câncer de pulmão. A impressão que a gente tem, como cobrindo a área, principalmente pela revista Saúde, a gente vem acompanhando esse câncer de pulmão, essas inovações há muito tempo, vamos dizer, um cenário positivo, preocupante, obviamente, mas positivo do ponto de vista de tratamento. É um pouco isso, doutor? Ou nesse mar de positividade, às vezes a gente está deixando passar, talvez cuidando um pouco menos do cigarro do que deveria? Como que o senhor encara esse cenário hoje de maneira mais ampla? Sim. Então, como você bem colocou, o câncer de pulmão ainda é uma doença grave, né? Os recursos melhoraram bastante, mas nós não devemos esquecer que é uma doença absolutamente passível de ser prevenida. Se considerar que 90% dos casos acontecem em quem se expôs ao tabaco, é uma doença absolutamente prevenível. Então, a principal mensagem para quem fuma, que ainda não conseguiu parar de fumar, procurar ajuda, insistir, parar o quanto antes, e principalmente para o jovem. Eu estou falando de jovem, o adolescente, basicamente, 13, 14, 15, 16 anos, para que não comece a fumar. Né? Porque vocês viram o depoimento de algumas pessoas, a dificuldade que o fumante tem em parar de fumar. Então, você começa a usar tabaco por volta de 15, 16 anos, você fica dependente, depois lá para frente você sabe que está te fazendo mal, você quer parar e você tem uma dificuldade enorme de parar. Então, a principal mensagem é principalmente para os jovens que não fumam, que jamais comecem a fumar, que os danos são grandes e o que no começo pode ser algo legal, algo para você se autoafirmar, depois você fica dependente, você fica viciado, você fica escravo de algo que você sabe que está te fazendo mal. É uma situação que causa muito constrangimento e dificuldades emocionais muito grandes para o fumante. Perfeito. E a gente, de novo, né, falou muito de oncologia aqui, mas existem tantos outros aspectos, os psicológicos nem se fala também de como isso pode afetar a vida da pessoa, né, doutor? Com certeza. Legal. Bom, doutor, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, por ter participado dessa conversa. A gente até estendeu um pouco aqui, porque bastante perguntas, as pessoas estão elogiando muito. Murilo Gomes fala parabéns a C. Camargo, referência sempre. Sandra Carvalho falando que parou de fumar há 9 meses, diz ela sozinha. Tem dias que para ela muito difícil, mas imagino que tem bastante coisas aqui. Daiane Moraes falando obrigado. Inclusive a Daiane fez aquela pergunta e falou que foi isso mesmo que aconteceu. O câncer de um lado do pulmão foi para o outro. Então, bom que o senhor pode explicar que isso existe também.
para as pessoas terem um pouco essa noção. Elizabeth, obrigado pelos esclarecimentos. Daiane, gostaria de mais lives assim. É muito elogio aqui, viu, doutor? Obrigado mesmo por estar aqui. E, gente, de novo, obrigado pela participação. Vocês são a essência dessa transmissão ao vivo que a gente faz aqui. Então, eu agradeço muito pela participação. Até a próxima transmissão ao vivo aqui da Saúde. Um abração, gente. Até mais.